Tá começando o Papo de Jovem Advocacia, o podcast que fala a língua do jovem advogado. E hoje eu estou aqui com o desembargador, o Dr. João Marcos Bucchi. Doutor, muito obrigada por ter um tempo aqui para conversar com a Jovem Advocacia. Eu tenho certeza que vai trazer muitas ideias novas para quem está iniciando na profissão. Olá, muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Papo de Jovem Advocacia é um tema, né, e um programa tão importante hoje para apresentar alguns rumos e algumas vivências, algumas experiências aos jovens, não só da advocacia, mas de todas as profissões jurídicas. Então, meus parabéns e vamos em frente. Obrigada, doutor. E falando sobre experiências, então, vamos começar falando sobre a tua trajetória na carreira jurídica. Como é que foi toda a tua experiência? Como é que tu entrou no mundo do direito e também foi parar na magistratura e hoje, né, desembargador aqui do Tribunal de Justiça de Santa Catarina? Eu digo que eu tive sorte, né? Primeiro porque eu tive uma família estruturada que me oportunizou, né, eu seguir nos meus estudos. Então eu digo que foram oportunidades no plural, e de início, meio e fim. Ah, e eu também digo que eu tive sorte porque ah, eu não tinha muito contato com o mundo jurídico de pessoas da minha família. Eh, e eu, desde a época de adolescente, do colégio, de grêmio estudantil, eu tinha muito comigo a questão de direitos, de justiça, e lutava pelo maior intervalo de aula, maior recreio, pelo direito de não precisar fazer tal aula e substituir por outra. Então sempre fui O muito. procurador da sala. É, e quando chegou a época de fazer a faculdade, muito jovem, com 16, 17 anos, o direito se apresentou totalmente na minha vida. E eu escolhi, então, a faculdade de Direito, cursei a faculdade de Direito. Eu sou natural de Porto União, interior de Santa Catarina. Na época, não havia faculdades de Direito em Santa Catarina, apenas em Blumenau, Joinville, Florianópolis e Itajaí, se eu não me engano, Univale. A CE em Joinville e a FURB em Blumenau. E eu fui fazer a faculdade de Direito na FURB, e ali eu entrei em contato, então, com as profissões do direito, porque antes eu não tinha noção que era um advogado, que era um promotor, um juiz, ou uma carreira jurídica, um delegado de polícia. Eu não tinha absolutamente noção. Eu sabia que eu gostaria de cursar o direito. E ali eu tive essa possibilidade, então, de entrar em contato com essas profissões. E uma das profissões que me encantou foi a magistratura, através de um professor, desembargador Pedro Abreu, que era juiz na comarca de Blumenau, e eu conheci o trabalho dele, e esse trabalho realmente me encantou. Então, já durante a faculdade, eu fiz a faculdade me preparando para o concurso da magistratura. Era voltado ao concurso da magistratura, desde o segundo ano da faculdade. Eu digo o segundo ano, porque no primeiro ano eu estava muito, muito perdido e achava que a vida era uma festa. E a partir do segundo ano, não. Então eu me voltei aos estudos, me formei, fiz a escola da magistratura, né? Também atuando como secretário jurídico de um desembargador aqui de Florianópolis, desembargador Álvaro Vandelli. Então, fazia assessoria jurídica durante o dia, fazia a escola da magistratura durante a noite e estudava nas horas vagas. Então, praticamente não havia tempo, né? E finais de semana. E tive a sorte também, eu digo sorte, de passar no meu primeiro concurso, porque acabaram caindo coisas no concurso que eu tinha estudado muito. Então, a tese de Direito Civil, o concurso da magistratura do Direito Civil, foi Direito das Coisas. E eu dei aula na faculdade de Direito das Coisas. Posse, propriedade, ação reivindicatória, juízo petitório, juízo possessório. Eu lembro que eu substituía a professora em Direito das Coisas. E caiu o direito às coisas. E na tese de direito penal foram crimes contra os costumes. E no crimes contra os costumes, o meu trabalho, não era a conclusão do curso, o meu trabalho semestral que o professor pediu para apresentar foi sobre crimes contra os costumes.
Então, realmente, parecia assim que as coisas estavam funcionando. Então, eu fui aprovado com 24 anos e fui ser juiz. Jovem. Bastante. Costumam me perguntar assim, mas não é muito jovem para ser juiz? A pergunta talvez seja de outro polo. Eu acho que as decisões que eu tomei ao longo da vida, desde o início da magistratura, mesmo muito jovem, e mesmo sem experiência, sem maturidade, sem experiência de vida, eu tenho a impressão de que elas se aproximaram muito da justiça. Eu acredito que eu não errei muito, porque a falta de maturidade eu superava com muitas conversas, muitos aconselhamentos de professores, muita reflexão, muita preocupação. Talvez não tenha sido muito, não justo para com o jovem de 24 anos receber um peso da responsabilidade que a magistratura traz. Então, de uma hora para outra, aos 24 anos, eu tive que abandonar minha juventude, de certa forma. Dizer, não, agora eu sou magistrado, eu tenho que fazer por onde. E então, talvez, eu diria que a partir dos 30 anos para a magistratura é algo muito razoável, não tanto para os jurisdicionados, mas para o ser humano que vai exercer aquele cargo. Os reflexos da magistratura vão para a vida pessoal também, né? Então, ali 24 Totalmente. anos foi um. Como todas as profissões, é responsabilidade, mas a magistratura implica né, não existem, não estamos falando aqui de santos e nem de assim missão. Não, é um trabalho, é uma profissão, né? Porém, o magistrado, especialmente nas cidades menores, ele é visto como uma referência de vida e de postura. Então, você tem que tomar alguns cuidados e realmente se sentir responsável. Não pode ser irresponsável ao ponto de fazer bobagens próprias da juventude que não são próprias de alguém que está exercendo esse cargo de poder, que está julgando atos de outras pessoas. Então, tem sim reflexo na vida pessoal, muito a profissão da magistratura. E durante toda essa tua carreira, trajetória, teve algum momento, uma virada de chave ou algum caso que te marcou muito na ideia dessa perspectiva de humanidade que o doutor tem hoje, julgando os casos? Não existe um momento, mas eu já me fiz essa pergunta e eu diria assim, durante a faculdade, eh, o meu universo, o meu universo político, não político partidário, o meu universo político, de noção política da vida, das coisas, ele se ampliou. Então ali eu já percebi como a vida era desigual, e injusta, na sociedade para as pessoas, né? Alguns têm muito e muitos têm pouco. E isso não é uma questão de mérito, é meritório, é um produto da sociedade mesmo, né? Então ali eu já tinha essa perspectiva. E aí quando eu comecei na magistratura como uma clínica geral, né? Porque no início você acaba atuando em várias áreas, como eu disse, a minha técnica era muito forte. O meu conhecimento sempre foi muito concreto do direito, da técnica, da ciência. Mas algumas coisas me desagradavam, não me deixavam muito satisfeito, que era esse sentimento de ser um reprodutor daquele estado de coisas tão injusto, né? Tão concentrador de poder e de riqueza nas mãos de uns e muitos sem nada.
E eu não me sentia muito confortável em ser esse instrumento desse status quo. E então eu me voltei um pouco para o direito constitucional, comecei a me aprofundar um pouco no direito constitucional. E quando eu fui trabalhar em Joinville, logo que eu comecei em Joinville, uns meses depois, eu fui ser juiz em vara privativa de crimes comuns e contra a administração pública. Então, me tornei um juiz criminal. E ali, aquela sensação ficou muito mais nítida de que a justiça criminal servia para chancelar o braço penal do Estado sobre pessoas vulnerabilizadas o tempo todo. O que furta no mercado, o que trafica numa esquina. A pobreza, a miserabilidade tinha o Estado presente o Estado policial. E eu, como juiz, fazia esse papel de chancelar toda essa trajetória na vida de uma pessoa que sempre foi muito alijada de seus direitos, e quando ela teve a presença do Estado foi o Estado policial. Então, em 2005, 2006, eu iniciei um curso de especialização em política criminal, direito penal e política criminal do Juarez Cirino dos Santos, pela Federal do Estado do Paraná. Foram 2 anos de estudos e com monografia e tudo mais. E esse curso de política criminal, direito penal e política criminal, foi, assim, um divisor de águas na minha vida. Ali eu compreendi efetivamente qual era o papel de um juiz em sede de justiça criminal, sistema de justiça criminal. Aí você vai me perguntar, qual é o papel do juiz? O papel do juiz no sistema de justiça criminal é de semáforo. Ele é um sinaleiro. O Estado está ali querendo passar para punir pessoas. E no sinaleiro vai ter sinal vermelho, Estado não vai passar. Você não pode passar. Porque a lei não permite que você passe, a Constituição não permite que você passe, os direitos humanos não permitem que você passe, você não passará. E essa pessoa está protegida por esse semáforo. O sinal amarelo é: vamos pensar a respeito, vamos estudar melhor a situação. Quem sabe no futuro o sinal se torna verde. E o sinal verde é: eu autorizo, dentro da regularidade da lei, a passar e disciplinar e aplicar uma medida penalizadora para esse sujeito. Então, o juiz é isso. E o que é o semáforo? O semáforo é o direito constitucional, os direitos fundamentais, a lei, em síntese. Né? Esse é o papel do juiz. Juiz não combate o crime, juiz não combate a corrupção, juiz não faz gestão, nada disso. O juiz é o filtrador e o limitador do poder do Estado na questão do punir. É isso. E a partir dessa concepção é que eu pensei, então, é nesse caminho que eu quero ir. E aí o doutor foi para a execução penal? Estamos nesse momento, eu que já conheço a trajetória um pouquinho. E aí, depois da vara criminal, quando estava tudo saneado, eu atuava numa unidade em que chegava no final do expediente e não havia mais processos. Ah, que ótimo. Exato. O gabinete estava zerado, não havia processo para decidir, para despachar, para sentenciar. O cartório também estava zerado, quer dizer, o trabalho era quase que diário. Nenhum réu que respondia ao processo preso ficava mais de 60 dias, 70 dias sem ter uma sentença. Uhum. Né? Então, estava tudo redondo. E aí, como está tudo redondo aqui, eu resolvi ir para um novo desafio. E fui para a execução penal. E lá, o fundo do poço não era o fundo do poço, tinha mais um alçapão. Né? Então, a execução penal eu diria que no Brasil e no sistema de justiça criminal é o que de mais grave existe na nossa sociedade. Assim, a violação aos direitos humanos e a lei ali
ela é muito positiva, ou seja, é uma atuação. Existem muitas searas de violação dos direitos humanos, e os direitos humanos, quem sou eu para dizer o que é mais grave? Cada um sabe a sua dor e a sua violência e situações terríveis, né, de violação dos direitos humanos. Mas quando, por exemplo, eu li agora no noticiário que foram 2 indígenas argentinos foram libertados porque estavam em situação análoga à escravidão no oeste do estado de Santa Catarina, e teve atuação do Ministério Público do Trabalho, do Estado, da polícia. Quer dizer, quando se descobre, o Estado atua para impedir que aquilo aconteça. No sistema prisional, não só o Estado não impede, como o Estado pratica a violação. É a própria estrutura que viola os direitos humanos. Então aí é a gravidade maior, né? Os direitos humanos são violados pelo Estado, mas quando há uma denúncia, quando há uma exposição, o próprio Estado age para impedir que aquilo continue. No sistema prisional, isso não acontece. Isso é uma reprodução diária de violação de direitos humanos, seja em Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, no Brasil todo, no Norte, no Nordeste, onde já estive. O sistema prisional brasileiro é absolutamente violador de direitos humanos, tanto é que o Supremo Tribunal Federal declarou estado de coisas inconstitucional com a DPF 347, e agora há um plano chamado Pena Justa para tentar superar todo esse caos horroroso que é o nosso sistema prisional brasileiro. Nossa, e doutor, para o jovem advogado que está iniciando, vamos falar, o doutor teve uma trajetória muito profícua ali na execução penal em Joinville, né? Para o jovem advogado que está iniciando agora na área criminal, porque a gente fala com jovens advogados que todo mundo sai da faculdade de Direito querendo crime, né? O crime é aquele que chama atenção mais na faculdade. Para aqueles que estão iniciando agora, quem sabe na execução penal, que digamos, conversando com os colegas é muito mais fácil iniciar nessa área, né, pela captação de clientes. O que o doutor daria de dica para quem está iniciando nessa área? Quais os cuidados que deveriam ter? Essa é uma excelente pergunta. E é claro, aqui fala alguém que nunca atuou como advogado, então que não sabe exatamente essas agruras da vida profissional do jovem advogado, especialmente na área da execução penal. Porém, eu sempre tive muito contato com a advocacia, né? Sempre acompanhei muito a trajetória dos profissionais e o que eu diria é: não se deixe seduzir pelo canto da sereia. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, pode ser que o retorno financeiro venha rapidamente, mas há um custo muito grande. Então, o profissional do direito, o advogado, o magistrado, o ministro, o promotor de justiça, ele tem que ter esse cuidado, um cuidado ético com referência à sua profissão. Se um cliente chega e diz: olha, eu estou sendo acusado desse fato, eu quero lhe contratar, perfeito, o advogado vai fazer o seu contrato de honorários e vai atuar conforme a lei para tentar fazer com que seu cliente responda não mais do que ele deva responder e busque uma absolvição, né? O advogado tem esse papel. Eu já precisei de advogado criminal para me defender de absurdos que colocaram contra a minha pessoa, e foi a advocacia que me manteve no prumo, que não me deixou enlouquecer, porque chega uma hora que você diz: não é possível, eu acho que eu estou louco, porque tudo isso acontecendo e é tão inusitado, é tão absurdo, é um Kafka o processo, e foram os advogados, uma advogada e um advogado que chegaram e disseram assim: não, João Marcos, você está absolutamente certo, e nós vamos te defender e vai dar certo, né? Então, esse é o trabalho do advogado.
Agora, se esse cliente chega e diz assim, eu vou fazer algo e eu preciso que você fique de sobreaviso para mim, para que se acontecer algo você estará lá, isso eu já não compreendo como algo ético, né? Então você acaba não exercendo a sua profissão com autonomia, você acaba se tornando um subordinado daquela pessoa que age ilegalmente. Então, esses são os cuidados, né? De o advogado agir no pós. É isso. Claro, tem assessoria jurídica, né? Consultoria, isso é uma coisa. Agora, na questão criminal, esse é um problema muito sério que eu acabo vendo. É. Existe um retorno financeiro muito forte, mas o advogado acaba se perdendo junto desse sistema, né? É muito complicado. Realmente, assessoria jurídica no criminal a gente não, né, não consegue encontrar muitos exemplos, né, em outras áreas com certeza, Uhum, mas o criminal realmente vai para o pós, né. uhum. Mas doutor, trazendo agora um pouco da tua atuação agora no Tribunal de Justiça aqui como desembargador, como é que está sendo essa experiência, né, qual foi a mudança de atuar no primeiro grau para o segundo grau? Está sendo sensacional. É assim, o juiz, ele tem uma formação eh, de atuação individual. Então, é você só e sozinho que decide, que despacha e ordena, e você demonstra o seu convencimento, você não pretende convencer ninguém, você demonstra o seu convencimento, e aquele que ficou descontente com aquela decisão recorre. E assim é. E assim deve ser. Quando eu fui promovido ao Tribunal de Justiça como desembargador, você passa a atuar em colegiado. Então, as coisas já não são mais tão individuais. Se eu entendo que a sentença daquele juiz deve ser reformada ou deve ser anulada, não basta eu entender. Eu tenho que mostrar aos meus pares os motivos e tentar fazer com que eles compreendam que o motivo pelo qual eu estou decidindo é o que deve prevalecer. Então, o julgamento em colegiado é um exercício de diálogo e de conhecimento e de aprendizado o tempo todo. É muito interessante isso, muito interessante. A par disso, é, a estrutura que um magistrado tem para trabalhar no tribunal é radicalmente melhor do que a do primeiro grau. Então, no primeiro grau, o juiz ele chama lá sua equipe, cartório, e diz assim: vamos fazer um plano de gestão para enfrentamento do acervo. Então, eu vou marcar tantas audiências, nós vamos ter que superar assim, assim, assado, chegar ao final do mês ter tantos processos julgados, no primeiro mês tanto, segundo mês, e num planejamento de 6 meses, 1 ano, eu talvez consiga sanear essa unidade e oferecer a prestação jurisdicional num tempo adequado ao que as pessoas precisam. No dia seguinte a esse plano, tudo muda, porque um incêndio tem que ser apagado, uma determinação superior vem e você tem que modificar todo aquele planejamento e não deu certo. Então é o tempo todo você lutando para que o planejamento que você fez seja seguido. No Tribunal de Justiça, isso é possível. Você pode fazer um planejamento de enfrentamento de um acervo para superação em 6 meses, em 1 ano e meio, 2 anos. Tem como fazer um plano de gestão, que no primeiro grau não tem. Então, isso já é uma modificação muito grande. E é claro, aí falando com muita franqueza, na questão da corte, né? Então você passa a atuar numa corte, e eu costumo brincar que, às vezes, essa expressão corte talvez realmente signifique nobreza.
porque é uma bolha. E eu falo no sentido crítico. Todos te sorriem muito mais. Todos abrem as portas. Tudo está maravilhoso para Vossa Excelência Desembargador. E se você não cuidar, se você não tiver um senso crítico do que é a vida, do que é a realidade de pessoas em situação de rua, do que é a realidade das pessoas no morro, nos ambientes periféricos, naquela vida de pessoas que não têm saneamento, não têm habitação, não têm empregabilidade, não têm educação, não têm saúde, não têm lazer, não têm cultura, não ter essa realidade concreta e que essas pessoas precisam da justiça e a justiça não está correspondendo, porque se correspondesse, elas não estariam em estado tão crítico, você acredita que o mundo está uma maravilha. Porque todos lhe sorriem, todos agradecem e todos elogiam o seu trabalho. E então é esse o cuidado que, muito mais do que no primeiro grau, como juiz, que já existe, mas no tribunal, como desembargador, existe muito mais. Essa reflexão diária de que não é bem assim. Eu não posso me deixar encantar ao ponto de me tornar cego para a vida e para a realidade das pessoas. Até porque os casos, né, diários, né, são uma outra realidade. É uma outra realidade. Eu estou atuando no civil. E aí eu diria para o jovem, né, advogado, jovem profissional, ora, eu fiz uma faculdade voltada para o concurso e eu estudei muito processo civil, muito direito civil, muitos princípios, muitos fundamentos, né? E por mais que o tempo tenha passado, a legislação tenha mudado, eu me sinto muito confortável ainda nessa matéria, porque eu tinha um fundamento sólido. Eu tinha os princípios. Então, quando você tem os princípios e você tem o fundamento, o restante você logo pega. Logo pesca aqui, esse dispositivo vai conforme esse princípio, essa teoria, e é esse caminho que nós vamos seguir. Então, eu estou no cível. E é muita demanda, realmente, são muitos recursos. E eu atendo os advogados sem precisar agendar todos os advogados a qualquer momento, né, durante o expediente, inclusive às vezes pela manhã, porque tem sessões pela manhã. Então é bem interessante. E nesse aspecto, sobre a questão das sustentações orais, né, do advogado, eu diria assim, muitas vezes a sustentação oral não é necessária. Assim, a questão está muito bem colocada, está muito bem posta, né? Porém, esse vai ser o trabalho do advogado e a capacidade do advogado de perceber que naquele caso a sustentação é relevante. E quando ela é relevante, você vai com o processo, o desembargador vai com o processo pronto para julgar para a sessão e ouve a sustentação oral e não foi nenhuma nem duas vezes. Algumas vezes, ou eu retirei e disse vou estudar melhor, porque do jeito que está aqui, conforme que o advogado falou, não está certo, ou eu revejo meu voto e acabo mudando ali na hora em razão da sustentação oral. Isso é absolutamente normal. Então, a sustentação oral para o advogado no segundo grau é algo muito relevante mesmo, mas muitas vezes ela não é necessária. Dependendo do tema, se já É. for um tema muito Sim, saturado, assim, né, sim, na questão de decisão, às sim, vezes não é sim. necessário. Legal. No nosso segundo episódio aqui do Papo de Jovem Advocacia, que veio o doutor Rafael Cassiano, que é juiz lá em Joinville, né, na terceira vara civil, a gente falou um pouquinho sobre o outro lado da mesa. E o pessoal gostou muito de entender como é que funciona o outro lado da mesa de um juiz. Certo. Como é que é a dinâmica de um cartório, como é que o advogado pode fazer com que o processo ande mais rápido, né? Falando nas Uhum, palavras assim que a gente mais uhum, gosta. Então, falando em segundo grau, como é que é o outro lado da mesa? O que o uhum. advogado pode fazer dentro do processo que ajude, agilize ou facilite um pouco Uhum. mais o julgamento? Assim, contribuir no sentido, por exemplo, ah, eu estou lá trabalhando e é protocolado um recurso, curso de agravo do instrumento, com um pedido de efeito suspensivo do ato
judicial do primeiro grau. É claro que nós temos uma gestão e vai ser dado tratamento urgente, mas são muitos processos. E pode acontecer que aquele processo siga um fluxo de uma decisão liminar que venha. Hoje é sexta, aqui hoje. Então, que venha acontecer daqui uma semana. Né? Quando na realidade aquilo precisa ser feito porque é um leilão que vai acontecer na segunda. Uhum. Né? Então, o papel do advogado é comunicar o gabinete. Ou vai pessoalmente, ou telefona e diz: olha, acabou de ser protocolado um recurso de agravo que é muito urgente e que a decisão tem que acontecer o quanto antes, pelo sim e pelo não. Né? E isso para nós é relevante, mas basta falar isso. Não precisa dizer, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, porque isso já está no processo, já está na petição. Então, você alertando o gabinete de que aquilo é uma situação extraordinária e que precisa de uma atenção urgente, para nós é o suficiente, nós vamos atrás. E se realmente for urgente, vai ser decidido naquele momento. Então, esse assim, uma atuação, algo que eu reputo muito importante nessa contribuição. E também, quando o advogado entende que é necessário ir ao gabinete para falar com o desembargador, para explicar aquele recurso, a síntese. Não, tudo aquilo que precisava ser dito está dito na peça recursal. Mas, às vezes, o advogado deseja pontuar algo. Então, ele vai ao gabinete e ele diz: olha, o recurso é assim, mas o ponto crucial é esse. É ali que nós desejamos que tem que ser visto, que o juiz não considerou a testemunha tal. A perícia disse sim e o juiz entendeu que aquele sim não estava correto. É isso. Excelência, é sobre isso o recurso. Então, isso elucida melhor e permite que a gente se volte para um trabalho mais focado naquilo que realmente o advogado está apontando, né? Agora, é isso, basicamente. Eu acho que a atuação no segundo grau ela é muito mais documental mesmo, né? Porque não tem audiências. E aí, na sessão presencial, a sustentação oral. Que todo advogado aí o jovem advogado tem medo da primeira sustentação oral, mas um dia chega. Não, vai bem, tem que ser, e é um momento tão único para a advocacia, a sustentação oral, é algo de tanta relevância que eu fico imaginando o cliente, né, e ainda mais o jovem, é uma consagração e tem que ser feito e vai em frente e muitas vezes vai tropeçar, como todos nós, mas é assim que funciona, né? Então, em geral, as experiências são muito positivas na sustentação oral. Que bom, doutor. E falando um pouquinho de inteligência artificial, também Uhum, conversei com o doutor Rafael Cassiano sobre, né, o Poder Judiciário tá utilizando a inteligência uhum, artificial. Como uhum. é que funciona isso em segundo grau? Sim, tá utilizando no sentido ah, de um copiloto. Uhum. E esse é o desafio para todas as áreas, tá? Eu tive um processo da minha relatoria que falou sobre direitos autorais da música e a música, em tese, produzida por uma inteligência artificial. Então, está havendo essa discussão se houve uma criação, ou houve um plágio, e se não houve plágio e houve criação, ainda assim teria direitos autorais, porque ela não cria do nada, ela cria a partir de uma alimentação humana. Né? Então, são temas muito, muito palpitantes, muito interessantes. Nós temos utilizado muito a inteligência artificial, por exemplo, para fazer melhora de ementa, para apontar as teses recursais,
aponto minhas principais teses recursais, mas sempre como auxiliar e não como protagonista, né? Então, o gabinete, a minha equipe, sabe que tem que produzir a minuta. E depois de produzida a minuta, se você deseja melhorá-la, então você pode utilizar a inteligência artificial. Mas a inteligência artificial vem como um instrumento de auxílio e não de protagonização. Mas tem sido bastante usada e bastante pensada, bastante discutida, porque tem questões éticas, né, que precisam ser discutidas, e é um caminho sem volta. Não é essa... pelos textos que eu tenho lido, pelos especialistas, não é essa virada de chave, como cantaram antes. Por exemplo, nós conseguimos imaginar a vida antes e depois da internet, antes e depois da comunicação digital à distância e tudo mais. Quer dizer, houve uma virada de chave, né? O mundo mudou a partir dali. A inteligência artificial ainda não é. Falta muito para ela ser esse divisor de águas de antes e depois, né? Às vezes me preocupa porque nós sabemos que existem muitas corporações e muitas, né, muitas pessoas jurídicas ou não, interessadas economicamente em fazer dinheiro, em lucro, vendendo algo que não confere com a realidade, né? Então, esses são os cuidados que a gente tem que ter. Mas está sendo pensado muito e, na medida do possível, muito garimpando muito, porque todos estão aprendendo, estamos utilizando, sim. Hoje a inteligência artificial, ela substitui várias atividades da advocacia, mas a gente sempre fala que não, realmente, como o doutor falou, não dá para ser protagonista, né? O advogado, ele é a cabeça pensante do processo ali para iniciar o processo, senão acaba que a gente se perde, né? Quantas decisões já tiveram de Sim. jurisprudência criada pela inteligência artificial? Um rápido exemplo, um assessor meu, mais jovem, um rapaz, tem 24 anos, ele trouxe uma minuta de um caso. Eu não vou adentrar nos detalhes aqui, mas tecnicamente estava perfeito. A decisão estava perfeita, tecnicamente. Mas quando eu vi a condição das pessoas que estavam litigando, eu disse, não, isso aqui não é bem assim. A vida dessa pessoa aqui não é nada, não existe uma profundidade muito maior nessa questão, tá? Eram pessoas idosas, humildes, O lado humano. né? Numa questão locatícia, em que tecnicamente o despejo tinha que acontecer. Já não estou dando detalhes, não, porque tecnicamente o despejo tinha que acontecer. Mas se você entrasse no processo e estudasse realmente qual era a realidade daquelas pessoas, não podia, né? Então a decisão foi diferente, foi com um prazo maior, uma possibilidade maior, e isso a inteligência artificial não traria, né? Então é isso. Falta o lado humano para a inteligência Exatamente. artificial. Uhum. Mas, doutor, indo pro final já, as últimas 2 perguntas que eu tenho. Eu sempre trago um quadro aqui que é o quadro do espelho, né. Se o doutor se visse com 24 anos, quando iniciou lá na magistratura, o que que tu falaria para o teu reflexo? É, não, começaria com um não, né? Nossa, isso psicanaliticamente tem muita explicação. Eu diria assim, não carregue o peso do mundo nas suas costas. O mundo vai acontecer, a vida vai seguir e você não é responsável por tudo. Eu diria isso. É um aprendizado É, desses longos. exatamente. Legal. É. E doutora, a última pergunta. Indica um livro para jovem advocacia. Não precisa ser um livro do mundo jurídico, um livro que tu veja aí que vai ajudar o jovem advogado. São vários livros, assim. Um dos últimos que eu li é do Edouard Louis.
Ele é um jovem francês que fala sobre a vida dele e o livro se chama A Metamorfose de uma Mulher, que é a respeito do processo de libertação da mãe dele, que era, assim como ele, um produto de uma sociedade machista e patriarcal e violenta com referência a pessoas mais vulnerabilizadas. Então ele vai contando mais ou menos a história dele e as incompreensões que ele tinha com referência à mãe dele, até que ele percebeu que a mãe dele também era um produto daquela vida tão opressora que eles sofriam. E a partir dali ele consegue auxiliar, ajudar a mãe a se libertar e a fazer essa metamorfose. O livro é sensacional e eu recomendo muito. Que interessante. Eu leio todos os livros recomendados aqui, vou ler, esse é mais um aí para minha agenda. Eu tô atrasada em 4 livros, então vai estar lá na minha agenda. Sim. Doutor, muito obrigada pelo teu tempo, viu? Por ter vindo aqui, conversado com a Jovem Advocacia, ter falado da tua vida, né? Porque Sim, abriu muito aí sim. da sua trajetória, da sua vida, e eu tenho certeza que vai inspirar muita gente que também quer ter uma trajetória ou também quer atuar, sendo na magistratura ou na linha criminal, com essa questão mais humana. Muito, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, Papo Jovem Advocacia. Sigo em frente, estou bem à disposição. Muito obrigado. Obrigada, doutor. Pessoal, esse é o nosso episódio e aguardem o nosso próximo episódio.